Abemos Papa. Começamos agora o programa O Assunto É, com a indicação do novo Papa, Robert Provest, que foi eleito Papa Leão XIV em Roma. Mas também temos uma notícia a lamentar: a morte de Ariston Caldas Filho, que era filho do escritor Ariston Caldas, jornalista e poeta, que morreu ontem em Salvador, está sendo sepultado. Ele deixa 4 filhos e 2 enteados. Bem, hoje o nosso programa é sobre comunicação e o papel do jornalista na sociedade, com o jornalista Derivaldo Benedito, que tem 50 anos na área de comunicação e passou por uma tempestade. Benedito, como é a situação do jornalismo hoje? O sindicato briga por diploma. É uma luta válida ou é uma luta inglória, uma luta contra moinho de vento? Abemos Bené, Kleber. Uhum. Kleber, você bem sabe, você tem 51 anos de jornalismo e eu já te ensinei, eu entrei na comunicação, no jornalismo em 75, no Diário de Itabuna, e na comunicação, no curso superior, eu vim entrar em 2013. Uhum. Já idoso, já velho, né? Mas eu vejo hoje a morte da minha atividade profissional, como eu digo, a minha e a sua. Uhum. Você é considerado um dos melhores textos de Itabuna, os melhores profissionais, o melhor repórter de Itabuna. E eu não vejo, porque o instrumento clássico do nosso trabalho é este aqui, Kleber Torres. Senhoras e senhores, é este aqui que é o nosso instrumento de trabalho, a caderneta e a caneta. E a qualificação profissional, o que me preocupa muito, nos preocupa muito, depois de passar por tanta redação de jornal, a gente está enfrentando a questão da qualificação. Se você não tem a qualificação de um profissional ou alguém que leva um produto bom ao mercado ou ao empregado, você também não tem, o consumidor tem farofa, não tem coisa argamassa. Então, eu vejo uma crise do jornalismo, porque da comunicação de um modo geral, em que pesa esses meios tecnológicos todos que nós temos, também com a crise da sociedade. Reflete principalmente a questão da preparação e o componente ético, que também não pode ser deixar de fora, Kleber. Uhum. A revolução da imprensa com Gutenberg, ela gerou aquelas tipagens para montar livros, aí publicou a sua Bíblia, livros religiosos e tal, e nessa esteira de leituras de religiosas que começou depois da invenção da imprensa, surgiu a caça às bruxas. Quer dizer, a caça às bruxas foi consequência de uma revolução cultural. Hoje nós temos uma revolução cultural da tecnologia. Essa revolução da tecnologia, ela começa com o avanço da internet, e hoje o cara que tem um celular com internet, com foto, com imagens, com vídeo, com som e com acesso à inteligência artificial, que está escrevendo para muita gente, ele não concorre com o jornalista mais. Ele concorre com Roberto Marinho e com os grandes empresários de comunicação, porque ele também é uma empresa de comunicação e está no mercado para isso. Ele sozinho, mas Roberto Marinho está empregando 100 mil pessoas, Kleber. Você passou grande parte da sua vida profissional no jornalismo impresso, né? Você basicamente, Ana Cristina, que eu me lembre, esses dois, né? Você basicamente foi jornalismo impresso, você era repórter mesmo. Então, se nós temos um profissional, olha como a vida, nós passamos, eu entrei no Linotipo, você começou no Jornal à Tarde, teve uma rápida passagem no USB, né? SB, Jornal Diário de Itabuna e Jornal à Tarde, identificou esse tempo, e depois assessoria e Jornal de Salvador, Correio da Bahia, Jornal da Bahia, o Globo e outros jornais. Jornal do Brasil, eu trabalhei, né? Mais, o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo você trabalhou. Então, Kleber, efetivamente você foi profissional de todas as áreas do jornalismo e do jornalismo impresso. Eu comecei e nós passamos, você trabalhou pouco na redação local, depois que você veio para a redação local, no SB, Jornal Agora, tal. A história a gente sabe, né? Agora eu ajudei a fundar, né? Você foi fundador do Agora e eu estava
indo para a tribuna. Então, Kleber, o que é que nós temos, senhores ouvintes, telespectadores? Eu passei do linotipo, quando eu entrei no jornal, 75, era linotipo. Depois veio offset, né, Elito Carvalho, era chumbo, né? Depois veio o digital. Eu com 16 anos de idade, 17 anos, Kleber, quando eu saía à rua com a pauta de Ricardino, eu voltava com a notícia, com as anotações, e Ricardino estava me querendo, me dava uma agonia. Ele me perguntava tudo que eu ia fazer. Você fez isso assim, 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 como um americano faz. E aí eu fazia... Checava a notícia. Checar a notícia. Você checou, e o inquérito? Você entrevistou Kleber, como é que ele estava, como é que é isso, como é que é isso? E ele estava sentindo a matéria. Porque eu era o elo entre a comunidade, o entrevistado e o redator que estava sentado ali. E eu fazia a matéria, ele voltava, revisava, que tem um detalhe também, que eu digo sempre quando eu faço palestra, o me comigo, se assim contigo, não tem um estofo, o preparo da gramática, o preparo do português, não é para falar o português escorreito não, Kleber. Você não vê erro de matéria de Kleber, um mínimo de concordância verbal, a colocação do verbo, isso é o básico, qualquer pessoa, principalmente jornalista. E ele vinha e cortava a matéria. Tá errado aqui, a vírgula tá assim, tá isso assim, e eu começava a ficar chateado. Quando ele cortava algum determinado momento, ele passava para... estava aprovado. E a Valdenia olhava, que era editor do jornal. Quando ele delimitava, chegava, estava todo riscado, ele mandava reescrever. E aí eu tinha que reescrever a matéria, e reescrevi 2, 3 vezes a matéria, como só eu não, qualquer outro jornalista, repórter fez isso. Porque eu era repórter, eu era um cara que ia lá e levava, trava informação, e ele confiava em mim, tinha que confiar. Então, você fez isso, que você na condição de repórter da sucursal, você era editor também, mas tinha alguém lá em cima. Tinha alguém lá, um chefe. E tinha Vili também na parte comercial e responsabilidade. E ainda tinha as cobranças assim, olha, doutor Jorge está pedindo uma reportagem, que doutor Jorge era o homem que mandava no jornal todo. E desmandava também. E desmandava, E você tinha... Aí quando o cara queria que eu fizesse uma matéria que não tinha moral para me pedir, ele dizia, olha, doutor Jorge mandou pedir e tal. E você tinha... Quando você enviava a matéria para o repórter lá em Salvador, nós somos correspondentes, o editor perguntava como é que foi isso, checando, olha essa implicação, tal. E tinha tudo isso, e tinha uma equipe, Kleber, e nós trocávamos figurinha, porque a gente sempre discutiu isso, porque a notícia boa, o furo é notícia boa, notícia furo não tem. E a notícia boa é a notícia ruim. A notícia ruim é a notícia ruim. É o furo, não tem furo. Então você checa, Kleber, como é que foi? Você foi, olha, eu tá aqui, e nós trocamos figurinha, que os patrões não sabiam, porque é o nosso ganha-pão, né? Kleber, como é que foi isso? Como é que foi o jogo? Como é isso? E já acontece isso nos grandes centros. Hoje não. O caboclo ou a cabocla pega o celular, ele mesmo edita, ele não sabe a fotografia, o enquadramento, ele não está nem aí que ele está falando, ele bota a legenda, C gato com J, será que C cedilha, e vai colocando e ganha o dinheiro dele. E o prefeito, o deputado, o empresário vai e contrata esse cidadão que não está qualificado, Kleber. E você passou pela qualificação, você estudou, você foi à universidade, você se qualificou, se preparou, estudou, leu, e aparece o Benedito do nada e diz que é jornalista. E esse cidadão, além de falar isso, ele tem a questão do mercado. Enquanto o Ederivaldo Benedito, um Kleber Torre, hipoteticamente, é 20 mil no mercado, ele vende por 5. Então é ótimo, entendeu? E esse cara não precisa não, só ele, a empresa e pronto. E não sei se tem CNPJ, se tem contratação ou não. E aí coloca essa coisa. Então é uma profissão que está em extinção por conta também das nossas entidades. A gente fala daqui a pouco. As entidades também, é uma missão das entidades. A grande crise da comunicação é que o modelo de negócio estava esgotado. Então, por exemplo, hoje quem fatura com publicidade, por exemplo, você tem a Meta sozinha com o Facebook, com o Instagram, com o Threads, né? Threads, e com o WhatsApp, fatura mais do que todas as redes de televisão do mundo. Mas se você tivesse um sindicato forte em nível nacional da categoria, não estou falando da minha FENAGE não, nós somos ligados à Federação Nacional de Jornalistas, Sindicato de Jornalistas, a ABI, nós sempre passamos historicamente na luta da fortalecimento da nossa categoria, de valorização do curso, nós defendemos o curso de comunicação, apesar de não estar no curso, à época, nós sempre lutamos com isso, bom. E aí, o problema, Kleber, é que
Como é que você vê a notícia? Surge como? Rapidamente. A notícia era notícia, foi o americano que criou como modelo de grana. O capitalista que criou, que o fato estava aqui. O americano disse, olha, isso aqui é notícia, então vou vender para você. Kleber Torres está trabalhando no escritório, aconteceu um acidente ali, ele vende. Quando ele vai vender, para o custo dele, ele disse, olha, você está vendendo um sapato, anuncia aqui o sapato. Capitalista brincadeira, anuncia o sapato aqui nesse panfleto meu aqui impresso, porque vai ter comprador. E aí surgiu no início do século passado, porque o inglês não vendeu a notícia, depois que vendeu, fez a notícia como produto. E aí para ter o produto, você tem que ter o profissional, que é o jornalista. Esse jornalista tem que estar preparado, qualificado. Não é aquele cara que os amigos da gente diziam que nós éramos vagabundos, nós éramos desocupados, né? Eu me lembro que Dona Elba perguntou à sua mãe, perguntando que, olha, seu filho anda na rua para lá e para cá, não trabalha não, é? Minha mãe também disse, meu filho, você não trabalha não, estou dizendo que você anda para lá e para cá, né? Trabalho tem que ser num balcão ou sentado ou dirigindo alguma coisa. Então, essa visão de você ter, hoje com Meta, com Facebook, não interessa, mas se você tem uma categoria organizada, mas a categoria profissional hoje, ele é PJ. Então, complica mais ainda. O PJ, ele não perde os direitos trabalhistas porque ele, como empresário, ele deve estar recolhendo o INSS. Essa pejotização, eu não sou contra ela. Eu acho que o sindicato, por exemplo, ele está brigando por melhor salário, melhor dignidade e tal. Até aí vale, porque é uma luta que sempre teve no sindicato, foi essa. Mas no momento que ele defende só o diploma também do coisa, ele está brigando contra uma espécie de moinho de vento, porque o diploma hoje o jornalista, quantos jornalistas tem empregado, digamos, numa grande empresa de Itabuna? Eu digo a você, a Câmara de Prefeitura de Itabuna, a Prefeitura deve ter hoje trabalhando 4 profissionais de comunicação, jornalistas e 2 fotógrafos. Tem aí não só Itabuna, eu não estou nada na Prefeitura de Itabuna, nem Ilhéus, mas tem os agregados. E aí você tem 2 profissionais e tem um cara que está acompanhando o prefeito aqui, o senador, o deputado, o vereador, e esse cara é valorização. E tá ganhando mais do que... E tá ali, e tá dando notícia. E fazendo filmezinho de TikTok de 1 minuto, que amanhã ninguém sabe o que foi visto. E alguém tá ganhando, ninguém sabe quem é isso, e tá colocando e vai lá. E alguém tá indo, e tá tocando o barco, e a qualidade vem. Porque se você começa a criticar hoje a função nossa, e nós, a gente se notabilizou aqui em Itabuna, na região, como crítico, como polêmico, porque a função da gente é fazer matéria, é criticar, e a gente sempre disse isso, né, Kleber? Nós não temos amigos na nossa profissão, não temos amigo nem inimigo. Nós temos nosso trabalho. Não tem amigo nem inimigo, não tem um amigo, não tem inimigo. E aí vem a autocensura, vários fatores que nós temos que decidir isso. Mas a questão da profissionalização, repito, o sindicato tem que ter esse papel mesmo, a defesa do sindicato, porque é mercado de trabalho. Se quando você não nega, quando você tira o diploma de jornalista, acontece essa balbúrdia que está aí. Se você não sabe quem é quem, você não sabe, não estou falando de Itabuna nem Ilhéus, estou falando no Brasil inteiro. Você tem tanta matéria, e aí observe, Kleber, eu estou acompanhando um tradicional jornal à tarde. Que ponto chegou o meu jornal à tarde? É uma pena, inclusive, né? Eu trabalhei no Correio da Bahia, que tanta coisa, tem coisas assim que eu digo, meu Deus do céu, quem é o editor desse jornal? Como é que está o jornal online? Picuinha, Kleber Torres usou um chapéu bonito, Benedito não comeu caruru, isso é coisa, eu não sei em inglês, gossip, né? Gossip, que é o fuxico, a fofoquinha, isso vive disso, e tem uma parcela da comunidade que é a fofoca mesmo, que é a notícia ruim, que o padre é envolvido com pedofilia, que o padre é feio, que o padre é pop, quando na verdade a discussão é outra. E aí, como você não tem capacidade, os camarada, não tem capacidade de discutir, porque ele não tem preparo, não tem estofo intelectual, ele vai discutir política ou polícia, a picuinha da política, a coisa da esquina, do cafezinho. Ele vai discutir que o Flamengo ganhou, o Vasco empatou, entendeu? Ele vai pro raso. E muita gente aplaude. Então, quando você discute coisa profunda, que jornaliza a profundidade, me diga uma coisa, Kleber, estou falando demais, me diga uma reportagem
bem feita que você viu este ano no sul da Bahia? Mas reportagem. Nenhuma. Me deu uma reportagem bonita, mesmo mas aquela matéria amarrada, bonita. Olha, segura. Hoje quando eu quero ler uma boa notícia, uma notícia estruturada e tal, eu vou ler na BBC de Londres, que tem português também, e oferece textos incríveis. Cobertura muito boa. É uma cobertura internacional. E sobre tudo, ele fala bem do Brasil, fala das questões do governo Lula, da corrupção no Brasil, fala da eleição do Papa, falou da interferência de Trump na eleição do Papa, que o vice foi lá tal, e Tweed era católico. Até essa relação da igreja, os caras discutem. Isso você não vê no jornalismo brasileiro. Eu sou no tempo que Itabuna recebia a revista Lifetime nas bancas de revista nos anos 60, 70. O Jornal do Brasil, o Estadão, vinha para Itabuna dia domingo. O Estadão circulava com 200 páginas. E tamanho standard, que é aquele tamanho grande. Hoje o Estadão circula aos domingos com 60 páginas. Kleber, tamanho, eu vou dizer mais. Há 50 anos, há 40 anos. Há 40 anos, nós tínhamos aqui assessoria da CEPLAC com 50 profissionais, Prefeitura de Itabuna, ICB, CNPC, Corpé Cacau. Você tinha uma assessoria, você tinha Jornal Agora, Jornal à Tarde, você tinha um Globo, eu fui correspondente do Globo, você foi do Jornal do Brasil, Ricardinho do Jornal do Brasil, Estadão, eu vendi matéria para a Agência Estado, vendi matéria para Esporte Express, até para Reuters, eu não escrevi mais, com Schneider, porque não sabia inglês. Eu fazia cacau. E a gente especializou, Kleber, não tem ninguém, poucos textos de cacau. E você me estimulou muito, você mergulhou no mercado de cacau e eu fui estudar cacau. E você era Jornal à Tarde, eu no Jornal da Bahia, e correspondente, e eu tive que estudar cacau. As pessoas não sabem o que é, não falam de cacau, não sabem o que é o mercado de cacau. Lógico, e depois que eu vim trabalhar na CEPLAC, aí é melhor, o espaço era melhor, eu tive chance de ler sobre cacau, não o mercado internacional, mas o mercado local, o mercado de cacau, o que é chocolate, o que é cacau, o que é produtor de cacau e organização. E você não vê, só vê varejo. E você não vê os bons textos. Até, por exemplo, a Folha de São Paulo, por exemplo, você sofrível. É sofrível. E parece que é feito por inteligência artificial. Você lê uma matéria na Folha de São Paulo e você vê aqui, Kleber Torres ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Você vai vendo, você vai lendo, não tem a matéria, não tem consistência. Parece que foi feita. E olha que a Folha de São Paulo tem um manual, o Globo, para eu vender uma matéria no Globo, eu passei um tempão com Mazei, que me levou, Raimundo Mazei, e com Patinhas no jornal, e a gente tinha dificuldade, se escrevia com medo de escrever a matéria, com segurança, Kleber, Ricardinho Batista, e você tinha o Jornal do Brasil, um texto do Jornal do Brasil, uma matéria do Jornal do Brasil assinada, matéria na Veja que você tem, Rosemarie também teve, e você não tem um texto bom, você não dá prazer de ler uma matéria legal. Lógico, os velhos jornalistas. Rapaz, eu tenho escrito num blog que eu tenho, Palavra Digital, e outro que é o Artefato 21, artigos sobre notícias em geral, porque o jornalista não pode se acomodar, sabe? Não. E eu noto que os meus leitores estão nos Estados Unidos, estão na Singapura, estão não sei onde. No Brasil é menos, tá entendendo? Quer dizer, o brasileiro não lê. E quando lê, deve ler mal também, porque os textos que eu publico, às vezes, no Facebook, eu sempre boto, quando eu falo um texto falando literatura, às vezes de autores aqui da região, ninguém dá, nem o tiquetezinho pode dizer que viu, não vê. Isso acontece não no jornalismo só, não, também na literatura. Eu fiz um bate-papo lá em Salvador, o ano passado, Kleber, em relação a Jorge. Nós convivemos com o seu Jorge, o velho é o branco, né? O Jorge de cá. O seu Jorge, pelo respeito. Eu conheci Jorge Amado, e nós entrevistamos ele através de Telmo Padilha, na casa de Telmo. Completou 95 anos agora, Telmo, segunda-feira, e ninguém lembrou o velho Telmo Padilha. Eu lembrei, fiz até um artigozinho. Eu e você e Zelito Reis, né? E a prefeitura, a sociedade, Telmo foi um cara que amou Itabuna da forma poeta internacional.
e Jorge. Itabuna tem uma cisma com Jorge muito grande, cara. Eu não tenho, não leio Jorge, não gosto de Jorge e não gosto do cara. E você pergunta isso aí. Como é que o Jorge Amado de Itabuna é homenageado como um bairro na periferia. Exatamente. Mas, por exemplo, o Centro de Cultura é Adonias Filho. E tem dois equipamentos. Tem um colégio que era General Osório, os pontos Red Militar botaram, que agora é Adonias Filho também. Mas Jorge Amado não tem o nome do colégio. Não tem. E o Poetinha até um Padilha, não tem nada. Não tem nem nome de rua, nem nome de beco, nem beco, nem tem nome de escola, não sabe? Não tem um termo. E o cara que lutou muito por Itabuna, fundou rádio, e eu disse isso. A Rádio Jornal de Itabuna, ele fundou. Passe, e a Rádio Jornal tinha uma coisa especial, que ela copiava, no bom sentido, o modelo do Jornal Brasil. Locutores qualificados, com boa voz, padrão, e com um padrão de notícia, hora certa, informação, hora certa e música. Aí tocava uma música, dava uma informação de interesse da população a hora. E você está dizendo, eu estou falando há 40 anos, você tinha 3 emissoras de rádios potentes na cidade, disputando. AM, né? AM, você tinha a Rádio Jornal, a Rádio de Clube, que depois passou a ser a Rádio Nacional e a Rádio Difusora. E tinha Valdeni Andrade, meio-dia, estoura na boca do balão, e Lucílio Bastos brigando de audiência. E uma notícia saiu, era verdade. E as duas que estão regulares na Anatel, é Anatel, né? Elas estão fora do ar. Estão fora do ar. Ainda tem isso. Quer dizer, para você ver como... E outra coisa da comunicação também que a gente tem que falar. Itabuna tem faculdade de comunicação. Forma produtores para rádio e tal. Ninguém trabalha nas rádios itabunenses. Fechou? Fechou. Era Unime Anguera. Eu estudei lá. Fechou. Não tem mais o curso de comunicação. Tem o curso de radialismo, que agora é mídia também, da UES, nós trouxemos, né? Que com o Dilon Pinto, com a turma, Edivaldo Oliveira, né? Da UESC. E é rádio e TV. E hoje é rádio, TV, cinema e tal. E com René Albag. Não tem profissionais trabalhando no mercado local? Não sei. Tem filme e tal, tem profissionais. Eu estou falando, Kleber, eu estou falando de jornalista. Eu estou buscando repórter, essencialmente repórter. Eu estou falando daquele... quando eu falo da nossa profissão, eu me lembro de a primeira página, aquela comédia com... Jack Lemmon, que é um filme interessante, como a Princesa e o Plebeu também, né? Que é um filme interessante, que fala da profissão da gente. Então você não tem um repórter. E tem o Cidadão Kane, que também. é outra, a história de um dono de jornal, né? Que é denso. É a história do Hersey com outro nome, é um filme muito denso, né? Um filme bonito. Muito bonito. E que tem um segredo embutido. É uma palavra que aparece num brinquedinho dele. Roy Book, um negócio desse, tá entendendo? Exato. O filme é muito denso, ganha prêmios, né? E Orson Welles, que era um gênio, e que fez um programa de rádio também genial, né? Tocou fogo no mundo, né? Ele tocou fogo nos Estados Unidos, parou nos Estados Unidos com uma novela sobre a invasão da Terra por alienistas e que, em vez de começar a novela, ele começou com a notícia, né? Aí a notícia era um fake news, que a Terra estava sendo invadida e foi dando notícia. Nessa noite, a noite toda, até de manhã, o programa, a Negros até morreu e se suicidou com medo do coisa. Bem, Bené, o papo tá bom, mas nós estamos com o tempo relativamente limitado. Infelizmente, muito obrigado pela sua presença. Mas antes de terminar, eu tenho de falar que O Expresso do Tempo é um livro do Derivaldo Benedito, que foi publicado pela GRD Passe. Em 82, que eu estou lançando outro livro agora. Depois eu digo, volto, retorno. Esses 50 anos nossos, Cássio, um momentinho, eu... Estou fazendo uns livros, Kleber. Eu estou parando, minha netinha está sendo alfabetizada, e eu estou fazendo um livro, eu vou levar lá. Eu mergulhei em haikai e microcontos. Se você fez muito bom microcontos, e que como as pessoas leem pouco, eu publiquei, estou com 80 microcontos. E também a história da África. Estudando sobre a história da África, sobre discriminação racial, sobre isso, que é um tema atual. E jornalismo que não deixa, não. Obrigado, Kleber. Um abração, muito obrigado também. E como recomendação de filme, para não deixar de dar, Depois da Verdade, um filme sobre fake news, um documentário americano sobre fake news, que fala de tudo isso que a gente falou também, e sobre a crise da comunicação. Obrigado, bom final de semana.